Em 1943, os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial eram sinfonias brutais de aço e pólvora. O ruído constante de obuses explodindo, metralhadoras disparando e motores de tanques rugindo definia a realidade dos combatentes, tanto nas florestas densas da Europa quanto nas ilhas remotas do Pacífico. No entanto, em meio a essa cacofonia, existia um silêncio perigoso, o silêncio da comunicação eficaz. Os rádios militares da época, operando primariamente em amplitude modulada, eram notórios por sua fragilidade. Eles eram suscetíveis a interferências atmosféricas, ao terreno e, crucialmente, ao próprio ruído do combate. Chiados e estática eram companheiros constantes, transformando ordens vitais em murmúrios ininteligíveis. Esta deficiência não era um mero inconveniente. Era uma falha estratégica com consequências diretas no campo de batalha. Companhias inteiras podiam ficar isoladas por falhas de sinal, incapazes de reportar suas posições, solicitar apoio ou receber novas diretrizes. Ataques eram frequentemente descoordenados, com unidades avançando ou recuando, sem conhecimento das ações de seus vizinhos, resultando em fogo amigo e oportunidades perdidas. A capacidade de resposta rápida, essencial em um conflito dinâmico, era severamente comprometida. A informação, quando finalmente chegava, podia estar desatualizada, distorcida ou incompleta, levando a decisões equivocadas e, em última instância, à perda de vidas e de posições táticas. O alcance útil desses sistemas era limitado, muitas vezes restrito à linha de visão ou a poucos quilômetros, tornando a coordenação em grandes frentes de batalha uma tarefa quase impossível sem o uso de mensageiros ou linhas telefônicas vulneráveis. Contudo, neste cenário de comunicação precária, uma ideia audaciosa começou a ganhar forma. Era a promessa de um rádio proibido, uma tecnologia que desafiava os dogmas estabelecidos e prometia romper as barreiras do ruído e do isolamento. Não se tratava de uma arma secreta no sentido tradicional, mas de uma revolução na transmissão de voz que havia sido, até então, considerada impraticável ou desnecessária para o uso militar em larga escala. O ceticismo inicial era profundo, enraizado na mentalidade do sempre foi assim, uma resistência natural a qualquer inovação que demandasse grandes investimentos em pesquisa, desenvolvimento e, sobretudo, uma mudança fundamental na doutrina operacional. A tecnologia existente, apesar de suas falhas, era conhecida e funcionava de alguma forma, o que tornava a adoção de algo radicalmente novo um desafio cultural e logístico. Porém, a visão de um engenheiro cuja identidade representa o espírito da inovação persistia. Sua proposta era simples em conceito, mas revolucionária em aplicação: utilizar a frequência modulada, ou FM, para transmitir comunicações militares. Naquele momento crítico, entre 1943 e 1945, a guerra atingia seu ápice em dois teatros de operações vastos e distintos, a Europa e o Pacífico. Na Europa, as forças aliadas se preparavam para as maiores invasões anfíbias da história e avançavam por territórios densamente povoados e geograficamente complexos. No Pacífico, a estratégia de saltos de ilha exigia comunicação confiável através de vastas extensões oceânicas e em ambientes de selva densa, onde o terreno e o clima eram inimigos tão formidáveis quanto as forças japonesas. Em ambos os cenários, a necessidade de comunicação clara e de longo alcance era premente e inatingível com os meios existentes. A promessa deste rádio proibido era a de multiplicar o alcance tático em dezenas de vezes, transformando a dinâmica do combate.
A visão era a de um sistema onde um simples clique ativaria uma voz limpa no fone do soldado, permitindo que uma companhia inteira mudasse de direção ou executasse uma manobra complexa com a precisão de um único cérebro. Esta tecnologia daria voz a quem lutava em silêncio, conectando cada elo da cadeia de comando, do quartel-general ao soldado na linha de frente. Seria o fim da era do ruído, do chiado e das ordens perdidas, dando lugar a mensagens claras e operações sincronizadas. Era a promessa de uma vantagem decisiva, uma que o inimigo só perceberia tarde demais nos relatórios de perdas. A comunicação no campo de batalha, antes da revolução da frequência modulada, era um paradoxo cruel. Enquanto a guerra progredia com uma ferocidade sem precedentes, a capacidade de transmitir informações vitais permanecia presa a limitações tecnológicas significativas. Os sistemas de rádio da época, baseados em amplitude modulada, eram inerentemente vulneráveis. Eles sofriam de forma aguda com interferências atmosféricas, como tempestades e variações na ionosfera, que podiam distorcer ou anular completamente os sinais. O próprio terreno era um inimigo. Montanhas, florestas densas e até mesmo edifícios urbanos bloqueavam as ondas de rádio, criando zonas mortas onde a comunicação era impossível. Além disso, o ruído elétrico gerado por veículos militares, equipamentos e as próprias explosões do combate contribuíam para um ambiente de chiado e estática quase constante, tornando a tarefa de distinguir uma voz humana da cacofonia de fundo uma luta incessante para os operadores. Essas falhas não eram meros aborrecimentos técnicos, elas tinham implicações táticas devastadoras e diretas. A ineficiência da comunicação levava a atrasos críticos na transmissão de ordens e relatórios. Em um campo de batalha dinâmico, minutos podiam significar a diferença entre a vitória e a derrota, ou entre a vida e a morte. Ordens perdidas ou mal interpretadas eram uma ocorrência comum, resultando em unidades agindo de forma descoordenada. Companhias inteiras podiam avançar para emboscadas sem aviso, enquanto o apoio de artilharia ou aéreo era solicitado tardiamente ou direcionado para locais errados. Ataques que deveriam ser sincronizados frequentemente se desintegravam em esforços isolados, com uma unidade atacando antes que as outras estivessem prontas, expondo-se a um contra-ataque inimigo. O fogo amigo, um dos piores pesadelos de qualquer combatente, era uma consequência trágica e recorrente da falta de clareza nas posições e intenções das unidades aliadas. Essa situação gerava um profundo senso de isolamento entre as tropas. Soldados e unidades operavam em uma relativa escuridão informacional, incapazes de reagir rapidamente às mudanças no campo de batalha, solicitar reforços em momentos críticos ou informar sobre avanços ou recuos inimigos. A voz do ceticismo era forte e generalizada. A mentalidade predominante era a do "sempre foi assim". Os sistemas de rádio AM, apesar de suas falhas, eram o padrão. Eles funcionavam de alguma forma, mesmo que precariamente, e a ideia de investir pesadamente em uma tecnologia radicalmente nova, que prometia romper dogmas estabelecidos, enfrentava uma resistência considerável. Havia uma relutância natural em desafiar um sistema que, embora falho, era familiar e já estava integrado à doutrina militar. A adoção de algo tão disruptivo implicaria não apenas em custos financeiros maciços para pesquisa, desenvolvimento e produção, mas também em uma reestruturação complexa de treinamento, logística e táticas operacionais em uma escala global no meio de uma guerra. A luta em silêncio era, portanto, uma realidade diária para milhões de soldados. A incapacidade de se comunicar de forma clara e confiável não apenas aumentava o risco de erro e de perdas, mas também afetava a moral das tropas.
A sensação de estar desconectado do comando, de não poder pedir ajuda quando sob ataque ou de não saber o que estava acontecendo ao lado, gerava ansiedade e diminuía a eficácia do combate. Um pelotão encurralado por fogo inimigo, sem conseguir contatar o batalhão para pedir apoio de artilharia, ou uma patrulha avançada que descobria uma concentração inimiga e não conseguia transmitir a informação em tempo hábil para evitar um desastre, eram cenários comuns. Esta comunicação precária não era apenas um obstáculo técnico. Era um fardo pesado que custava vidas e prolongava o conflito, mantendo as forças aliadas aquém de seu verdadeiro potencial de coordenação e poder. Apesar da inércia e do ceticismo, a necessidade imperativa de uma comunicação superior impulsionou um pequeno grupo de visionários. No centro dessa revolução estava a figura de um engenheiro, ou melhor, o espírito coletivo de inovação que desafiou o status quo tecnológico da época. Sua proposta era audaciosa: abandonar a amplitude modulada, ou AM, em favor da frequência modulada, o FM. A diferença fundamental entre as duas residia na forma como a informação era codificada e transmitida. Os sistemas AM variavam a amplitude da onda portadora para carregar o sinal de áudio, tornando-os extremamente vulneráveis a ruídos elétricos e interferências atmosféricas que também alteravam a amplitude do sinal. Isso resultava em chiados e distorções constantes, como as que atormentavam os rádios militares da guerra. Em contraste, a frequência modulada mantinha a amplitude da onda portadora constante, variando apenas sua frequência para codificar o áudio. Essa característica tornava o FM intrinsecamente mais resistente a interferências. A maioria dos ruídos elétricos e atmosféricos afeta primariamente a amplitude do sinal, não sua frequência. Assim, um receptor FM podia ignorar grande parte do ruído, resultando em uma voz limpa e clara, mesmo em ambientes de combate intensos. Essa clareza era um salto qualitativo monumental em relação ao AM. A adoção do FM para uso militar, no entanto, enfrentava dogmas profundamente arraigados. Um dos principais era a percepção de que o FM era uma tecnologia de curto alcance, adequada para transmissões de rádio comerciais de alta fidelidade, mas impraticável para as vastas distâncias e a robustez exigidas no campo de batalha. Havia também preocupações com a complexidade e o custo inicial dos equipamentos FM, que eram maiores do que os sistemas AM já em uso. Além disso, o FM consumia uma faixa de frequência maior, o que era visto como um problema em um espectro de rádio já disputado. A crença predominante era de que a tecnologia AM, com suas ondas mais longas, era a única capaz de atingir grandes distâncias, mesmo que com um custo terrível em termos de clareza. Superar esses obstáculos exigiu não apenas engenhosidade técnica, mas também uma persistência notável. A visão era clara. Se o FM pudesse ser adaptado e otimizado para as condições militares, ele poderia oferecer um alcance tático dezenas de vezes maior do que o possível com o AM, e o mais importante, um alcance útil e confiável. Não se tratava apenas de transmitir um sinal mais longe, mas de garantir que esse sinal fosse compreendido, sem ruídos ou distorções, permitindo que ordens críticas chegassem aos destinatários de forma imediata e inequívoca. Essa era a faísca que prometia acender uma nova era na comunicação de guerra, transformando o rádio proibido em uma ferramenta essencial para a vitória. A inovação na comunicação militar não se limitou apenas à adoção da frequência modulada. Embora o FM representasse um avanço fundamental na clareza do sinal e na resistência a interferências, sua eficácia plena no rigor do campo de batalha dependia de outras engenharias cruciais. A verdadeira revolução técnica emergiu da sinergia entre o FM estável,
o desenvolvimento de antenas otimizadas e a criação de redes de retransmissão em cadeia, elementos que juntos transformaram a capacidade de comando e controle. As antenas, componentes frequentemente subestimados, desempenhavam um papel vital. Os sistemas de rádio AM anteriores utilizavam antenas que, muitas vezes, eram volumosas, frágeis ou otimizadas para frequências mais baixas, com padrões de irradiação que não se adequavam bem às necessidades táticas de comunicação móvel e de curta a média distância. Para o FM, operando em frequências mais altas, foi necessário um redesenho completo. Engenheiros desenvolveram antenas mais compactas, robustas e eficientes, capazes de maximizar a captação e a irradiação do sinal FM. Isso incluía desde antenas tipo chicote, whip antenas, para veículos e equipamentos portáteis que podiam ser rapidamente montadas e desmontadas, até sistemas mais complexos para postos de comando avançados. Otimizações no design permitiram que essas antenas operassem com maior eficiência em diferentes terrenos, minimizando a perda de sinal causada por obstáculos naturais, como colinas e florestas densas, e garantindo um padrão de cobertura mais uniforme e confiável, mesmo em movimento. A capacidade de um sinal ser transmitido e recebido de forma consistente, sem interrupções, era diretamente proporcional à qualidade e ao posicionamento dessas antenas aprimoradas. Contudo, mesmo com a clareza do FM e antenas otimizadas, o alcance de um único transmissor ainda possuía limites físicos, especialmente em frequências mais altas. A solução para superar essa barreira foi a implementação engenhosa das redes em cadeia, um conceito que revolucionou a extensão do alcance tático. A ideia era simples em princípio: utilizar rádios adicionais como estações de retransmissão. Quando uma mensagem era enviada de uma unidade, ela era recebida por um rádio em uma posição intermediária, que automaticamente a retransmitia para a próxima estação na cadeia, e assim sucessivamente até alcançar o destinatário final. Este sistema de retransmissão, ou relay, multiplicava exponencialmente o alcance útil da comunicação. Uma mensagem que, de outra forma, só viajaria por 10 ou 15 quilômetros, podia agora percorrer dezenas ou até centenas de quilômetros, saltando de um ponto de retransmissão para outro. A genialidade das redes em cadeia residia na sua adaptabilidade e na capacidade de criar uma infraestrutura de comunicação distribuída e resiliente. Em vez de depender de uma única linha de visão, ou de um transmissor central de alta potência, o sistema permitia que unidades dispersas formassem uma malha de comunicação. Isso significava que, mesmo que uma estação de retransmissão fosse comprometida, a rede poderia, em muitos casos, encontrar rotas alternativas para a mensagem, mantendo a conectividade. Essas redes não apenas estendiam o alcance, mas também permitiam que redes cobrindo frentes inteiras se tornassem uma realidade operacional. Batalhões, regimentos e até divisões podiam agora se comunicar de forma contínua, independentemente da distância entre suas unidades ou da complexidade do terreno. Essa combinação de tecnologias, o rádio FM estável, as antenas otimizadas e as redes de retransmissão em cadeia, deu voz a quem lutava em silêncio. Unidades que antes operavam em relativo isolamento, dependendo de mensageiros ou de rádios AM ineficazes, agora estavam conectadas. A infantaria podia coordenar diretamente com a artilharia, os tanques com o apoio aéreo e os postos de comando com suas unidades mais avançadas. A informação fluía em tempo real, permitindo uma consciência situacional sem precedentes no campo de batalha. Os números de impacto dessa revolução foram substanciais. O alcance útil das comunicações táticas foi multiplicado por fatores que variavam de 10 a 20 vezes em comparação com os sistemas AM.
Onde antes um rádio podia cobrir apenas alguns quilômetros de forma confiável, agora, através das redes de retransmissão, a mesma tecnologia podia efetivamente cobrir frentes de batalha que se estendiam por dezenas de quilômetros, mantendo a clareza e a integridade da mensagem. Este avanço técnico não foi apenas uma melhoria incremental, foi uma transformação fundamental na forma como as forças militares podiam operar, coordenar e reagir em um conflito global. A transição do caos comunicacional para a clareza operacional marcou um divisor de águas nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O cenário de ruído, chiado e ordens perdidas, que antes definia a comunicação militar, começou a ceder lugar a um ambiente onde mensagens claras e operações sincronizadas se tornavam a norma. Esta mudança não foi gradual, mas uma transformação abrupta para aqueles que a experimentaram. O soldado, acostumado a decifrar fragmentos de voz em meio à estática, de repente se viu diante de uma realidade onde a comunicação era instantânea e inteligível. A cena sensorial que se desenrolava era profundamente impactante. Em um posto de comando avançado, ou mesmo na linha de frente, o operador de rádio, ao ligar o equipamento, ouvia um simples clique. Não era mais seguido pelo familiar zumbido e chiado, mas por um silêncio limpo, aguardando a transmissão. Quando a mensagem chegava, era uma voz clara no fone, sem distorções, sem a necessidade de repetições exaustivas. Essa clareza permitia que uma companhia inteira, ou mesmo um batalhão, mudasse de direção, executasse uma manobra de flanco ou se preparasse para um contra-ataque com a precisão e a coesão de um único cérebro. A coordenação que antes era um sonho distante, agora era uma realidade tangível, quase instintiva. Na prática, essa comunicação sem precedentes desbloqueou uma nova gama de táticas e manobras complexas. Por exemplo, a infantaria, em contato direto com o inimigo, podia agora solicitar apoio de artilharia com coordenadas exatas e em tempo real. Os artilheiros, recebendo a mensagem clara e sem atrasos, podiam ajustar seus alvos em questão de segundos, minimizando o risco de fogo amigo e maximizando o impacto sobre as posições inimigas. Da mesma forma, as unidades de tanques, que frequentemente operavam como pontas de lança, podiam coordenar seus avanços com a infantaria que seguia, garantindo que os flancos fossem protegidos e que os objetivos fossem alcançados de forma conjunta. Se um tanque detectasse uma ameaça inesperada, como um ninho de metralhadoras ou um campo minado, a informação era transmitida imediatamente para as unidades seguintes, permitindo que alterassem sua rota ou solicitassem apoio especializado sem perda de tempo. A capacidade de resposta rápida a ameaças inimigas foi drasticamente aprimorada. Patrulhas de reconhecimento podiam reportar a localização e a força de formações inimigas em desenvolvimento, permitindo que o comando reagisse com defesas ou contra-ataques antes que o inimigo pudesse consolidar suas posições. Em cenários de combate aéreo-terrestre, pilotos podiam receber atualizações em tempo real sobre a localização de tropas amigas e inimigas, garantindo que o apoio aéreo fosse direcionado com precisão cirúrgica, evitando incidentes de fogo amigo e concentrando o poder de fogo onde era mais necessário. A coordenação entre diferentes ramos das Forças Armadas, infantaria, artilharia, blindados e aviação, que antes era um desafio logístico e tático, transformou-se em uma sinfonia de ações sincronizadas, onde cada componente contribuía para um objetivo comum com máxima eficiência. O fim do isolamento comunicacional teve um impacto profundo, não apenas na eficácia tática, mas também na moral das tropas. A sensação de estar conectado, de saber que o apoio estava a apenas uma transmissão de rádio de distância, reduziu a ansiedade e aumentou a confiança dos soldados.
Eles sabiam que suas chamadas por reforços, por evacuação médica ou por informações vitais seriam ouvidas e compreendidas. Essa conectividade forjou uma coesão sem precedentes entre as unidades, transformando o campo de batalha de um conjunto de operações isoladas em um ecossistema interconectado, onde cada ação era parte de um plano maior e coordenado. A capacidade de operar como uma força unificada, reagindo com agilidade e precisão, não apenas salvou vidas, mas também pavimentou o caminho para vitórias decisivas. A implementação da nova infraestrutura de comunicação, baseada na frequência modulada e nas redes de retransmissão, gerou um impacto tático direto e mensurável nos resultados da guerra. As consequências foram visíveis na capacidade das forças aliadas de operar com uma coordenação sem precedentes. Unidades de infantaria, blindados e artilharia, que antes lutavam para manter contato e sincronia, agora podiam agir em perfeita harmonia. Por exemplo, em ofensivas na Europa, colunas de tanques podiam avançar com o apoio direto da infantaria, que limpava os flancos e eliminava ameaças antitanque, enquanto a artilharia fornecia fogo de cobertura preciso, ajustado em tempo real, sobre posições inimigas identificadas pela linha de frente. Essa coordenação multifacetada permitia que as manobras fossem executadas com maior velocidade e eficácia, desorganizando as defesas adversárias. Uma das consequências mais significativas e humanitárias foi a redução drástica do fratricídio, ou fogo amigo. A clareza das ordens e a precisão na comunicação das posições das unidades aliadas minimizavam a confusão no calor do combate. Antes, a falta de informação sobre a localização exata de tropas amigas levava a incidentes trágicos, onde a artilharia ou o apoio aéreo atingiam alvos próprios, ou unidades de infantaria se confrontavam por engano. Com a comunicação FM, os comandantes tinham uma consciência situacional mais apurada e as coordenadas podiam ser transmitidas e confirmadas com exatidão, assegurando que o poder de fogo fosse direcionado exclusivamente ao inimigo. Essa melhoria não apenas salvou vidas, mas também preservou a moral das tropas, que podiam operar com maior confiança na coordenação de seus aliados. Além disso, a capacidade de lançar ataques convergentes no minuto tornou-se uma realidade operacional. Operações complexas, que exigiam a união de diferentes forças em um ponto específico e em um momento exato, podiam agora ser planejadas e executadas com precisão temporal. Isso permitia, por exemplo, que desembarques anfíbios no Pacífico fossem seguidos por avanços coordenados de várias ondas de ataque, com apoio naval e aéreo perfeitamente sincronizados. Na Europa, grandes ofensivas podiam ser lançadas com múltiplas frentes de ataque convergindo sobre um objetivo, com cada unidade sabendo a posição e o progresso das outras, maximizando o efeito surpresa e a força de impacto. A capacidade de reagir a contra-ataques inimigos ou de explorar brechas nas defesas adversárias em questão de segundos transformou a dinâmica do campo de batalha. O contraste entre o alto preço pago antes da adoção do rádio FM e as vitórias alcançadas com a nova tecnologia era evidente. Nos primeiros anos da guerra, a ineficiência comunicacional resultou em inúmeras derrotas táticas, em vidas perdidas desnecessariamente devido à descoordenação e em oportunidades estratégicas desperdiçadas. Companhias inteiras eram aniquiladas por não conseguirem pedir apoio ou por serem pegas em fogo cruzado amigo. Com a clareza e o alcance do FM, as forças aliadas começaram a operar com uma vantagem decisiva. As economias de vidas, embora difíceis de quantificar precisamente, foram substanciais e a capacidade de converter situações de risco em vitórias táticas tornou-se uma constante. Essas consequências foram observadas em ambos os principais teatros de guerra. No teatro europeu,
A comunicação FM foi crucial durante a campanha da Normandia e o avanço subsequente pela França. A capacidade de coordenar o vasto número de unidades envolvidas em operações como a Batalha do Bolsão de Falaise ou o rápido avanço de Patton pela França dependeu diretamente da comunicação clara e contínua. As redes de retransmissão permitiram que os comandos mantivessem contato com as unidades mais avançadas, garantindo que os suprimentos chegassem onde eram necessários e que os objetivos fossem alcançados de forma eficiente. No Teatro do Pacífico, onde o terreno hostil das ilhas e as vastas distâncias oceânicas impunham desafios ainda maiores à comunicação, o rádio FM provou ser indispensável. As operações de saltos de ilha, que exigiam a coordenação precisa de forças navais, anfíbias e terrestres em ambientes de selva densa e montanhosa, foram facilitadas pela capacidade de manter linhas de comunicação robustas e claras. A coordenação entre os fuzileiros navais na praia e os navios de apoio de fogo, ou entre as patrulhas de reconhecimento na selva e seus postos de comando, foi um fator crítico para o sucesso dessas campanhas, minimizando perdas e acelerando a conquista de objetivos estratégicos. A comunicação clara, portanto, não foi apenas uma melhoria técnica. Foi um catalisador para a vitória e um fator direto na preservação de vidas em ambos os palcos da guerra. O ceticismo inicial em relação à frequência modulada, ou FM, para comunicações militares era um reflexo da mentalidade predominante do "sempre foi assim". Acreditava-se que os sistemas de amplitude modulada, ou AM, apesar de suas falhas, eram o padrão comprovado e que qualquer inovação radical seria cara, complexa e de risco desnecessário em tempo de guerra. No entanto, essa resistência, comum em qualquer instituição estabelecida, encontrou um contraponto na cultura de inovação e pragmatismo que caracterizava a abordagem americana à guerra. Os Estados Unidos, com sua robusta base industrial e uma tradição de desafiar o status quo, em busca de soluções eficazes, estavam particularmente aptos a abraçar uma tecnologia disruptiva. A cultura americana, especialmente em tempos de crise, demonstrava uma notável capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento e uma disposição para experimentar novas ideias, mesmo que inicialmente não convencionais. O pragmatismo militar e industrial americano ditava que, se uma tecnologia oferecesse uma vantagem decisiva e tangível no campo de batalha, ela deveria ser explorada e implementada, independentemente dos dogmas anteriores. A urgência da Segunda Guerra Mundial serviu como um catalisador poderoso, acelerando a tomada de decisões e a alocação de recursos para inovações que prometiam mudar o curso do conflito. A promessa de comunicações claras e de longo alcance que poderiam salvar vidas e garantir vitórias superou rapidamente as preocupações iniciais com custos ou complexidade. A superação da inércia e da resistência interna não foi um processo trivial. Exigiu o apoio de líderes militares visionários e de engenheiros dedicados que puderam demonstrar, em testes de campo rigorosos, a superioridade inquestionável do FM sobre o AM. Uma vez que os benefícios foram claramente estabelecidos, a voz limpa, a resistência a interferências e o alcance útil estendido, a máquina de guerra americana mobilizou-se para a massificação dessa tecnologia. A capacidade industrial dos Estados Unidos foi fundamental. Fábricas foram rapidamente adaptadas para produzir em larga escala os novos rádios FM, como as séries SCR-300 e SCR-536, que se tornariam icônicas. Esses equipamentos foram projetados para serem robustos, relativamente fáceis de operar e, crucialmente, compatíveis com as redes de retransmissão em cadeia. A integração dessa nova doutrina de comunicação foi rápida e abrangente.
Novas diretrizes operacionais foram desenvolvidas para ensinar os soldados e comandantes a utilizar plenamente as capacidades do rádio FM. Programas de treinamento intensivos foram implementados para operadores de rádio, para que pudessem configurar e manter as redes de retransmissão e garantir a fluidez da comunicação. Os rádios FM foram incorporados a todos os níveis da estrutura militar, desde as patrulhas de infantaria até os postos de comando de divisão e instalados em veículos blindados, jipes e até aeronaves de observação. Isso representou uma mudança fundamental na forma como as unidades se comunicavam e operavam, permitindo uma descentralização do comando e uma maior autonomia tática, pois as informações podiam fluir de forma mais eficiente entre todos os escalões. Essa capacidade de adaptação rápida e a aposta em tecnologias disruptivas provaram ser um fator crucial para a vitória aliada. Enquanto algumas forças adversárias ainda dependiam de sistemas de comunicação menos eficientes ou de métodos mais lentos, como mensageiros, os aliados, especialmente os americanos, desfrutavam de uma vantagem comunicacional que se traduzia diretamente em superioridade tática. A capacidade de coordenar ataques com precisão milimétrica, de reagir a movimentos inimigos em tempo real e de manter a coesão das forças em frentes de batalha extensas, tudo isso foi amplamente facilitado pela adoção massiva do rádio FM. Essa agilidade e eficácia na comunicação permitiram que as forças aliadas executassem manobras complexas, concentrassem poder de fogo onde era mais necessário e minimizassem perdas, contribuindo decisivamente para o sucesso das campanhas na Europa e no Pacífico. A decisão de desafiar o sempre foi assim e investir na onda certa transformou a maneira como a guerra era travada. A jornada do que foi inicialmente um rádio proibido culminou em uma das mais significativas transformações táticas da Segunda Guerra Mundial. O avanço da frequência modulada, ou FM, juntamente com o desenvolvimento de antenas otimizadas e a implementação estratégica de redes de retransmissão em cadeia, transcendeu as limitações críticas da comunicação militar da época. O chiado e o ruído que antes obscureciam ordens vitais foram substituídos por uma clareza sem precedentes, permitindo que as forças aliadas operassem com uma coordenação e eficácia que eram até então inatingíveis. Esta revolução tecnológica deu voz a quem lutava em silêncio, conectando cada elo da cadeia de comando e transformando a paisagem do campo de batalha. A síntese dessa transformação pode ser encapsulada na máxima: quando a onda certa encontra a doutrina certa, o inimigo só percebe no relatório de perdas. Esta frase sublinha a natureza sutil, mas devastadora, da vantagem comunicacional. Os adversários das forças aliadas não enfrentavam uma nova arma visível no campo de batalha. Eles enfrentavam uma nova capacidade de organização e resposta. A clareza das mensagens FM, a capacidade de coordenar ataques convergentes no minuto e a redução do fratricídio não eram atributos facilmente detectáveis ou compreendidos pelo inimigo em tempo real. Eles percebiam apenas as consequências, a velocidade inesperada dos avanços aliados, a precisão cirúrgica do apoio de artilharia, a resiliência das defesas e a eficácia das manobras complexas. A superioridade comunicacional era uma força invisível, cuja presença só se tornava evidente nos relatórios pós-ação, ao contabilizar perdas inexplicáveis ou o colapso de suas próprias linhas de comando sob pressão coordenada. Era uma vantagem que redefinia a capacidade de combate sem que o inimigo pudesse identificar a causa imediata. O legado do desenvolvimento do rádio FM estável e das robustas redes de comunicação estabelecidas durante a Segunda Guerra Mundial estendeu-se muito além do conflito.
No cenário militar, a doutrina de comunicação baseada em FM tornou-se o padrão para as Forças Armadas em todo o mundo. A compreensão da importância de redes de comunicação resilientes, seguras e claras moldou o desenvolvimento de todas as tecnologias de comunicação militar subsequentes, desde os sistemas de rádio tático até as complexas redes de satélite e fibra óptica que caracterizam as operações modernas. A base para a interconectividade e a consciência situacional, que hoje são consideradas essenciais na guerra, foi lançada por esses pioneiros do FM. No âmbito civil, a frequência modulada revolucionou a radiodifusão. A clareza e a fidelidade sonora do FM, libertas do chiado e das interferências do AM, transformaram a experiência de ouvir rádio, tornando-se o padrão para transmissões de música e programas de alta qualidade. Essa tecnologia pavimentou o caminho para uma vasta gama de aplicações, desde sistemas de comunicação de emergência e segurança pública até o desenvolvimento inicial de tecnologias sem fio que, eventualmente, evoluiriam para os sistemas de telefonia celular e redes de dados, que hoje permeiam todos os aspectos da vida cotidiana. O investimento e a inovação, impulsionados pela necessidade da guerra, geraram um dividendo tecnológico que beneficiou a sociedade global por décadas. Em última análise, a história do rádio proibido é um testemunho eloquente de como uma inovação tecnológica, quando abraçada pelas mãos certas e impulsionada por uma mentalidade que desafia o status quo, pode redefinir o curso da história. A transformação do silêncio perigoso e da cacofonia ineficaz do campo de batalha em uma sinfonia de coordenação e vitória não foi apenas um feito de engenharia. Foi um triunfo da visão e da adaptabilidade. Ao dar voz aos que lutavam em silêncio e ao conectar unidades antes isoladas, o rádio FM não apenas salvou incontáveis vidas e acelerou o fim de um conflito global, mas também estabeleceu os fundamentos para a era da informação. A guerra é um catalisador brutal para a inovação, e a história da frequência modulada é um exemplo claro de como a busca por clareza em meio ao caos pode, de fato, mudar o mundo.